Agora vamos a alguns exemplos para determinar se as funções são contínuas ou não em algum valor de x. Vamos começar com essa letra A, então, onde x igual a 1. Eu quero saber, então, se ela é contínua em x igual a 1, no qual a minha função é essa aqui, uma função definida por partes. Então, vamos para a nossa primeira condição. Qual que é a primeira condição? É saber se a f de 1 existe, ou seja, ela está bem definida. Ou seja, x igual a 1 está no domínio? Está aqui, ó. Se x igual a 1, eu vou usar essa parte da minha função, que é igual a 1. A segunda condição é saber se o limite bilateral existe. Eu posso calcular, se eu quiser, os limites laterais para saber se existe, ou eu posso calcular direto o limite bilateral e ver se vai encontrar algum problema no decorrer do caminho. Então, como eu vou calcular o limite pela direita e pela esquerda, e eu sei que eu vou usar essa função aqui para fazer esse cálculo, ou seja, a primeira parte, que é para x diferente de 1, eu vou usar o limite bilateral e vou calcular para quando x igual a 1 direto, e x² menos 1 sobre x menos 1. Então, olha só, quando a gente for calcular, o que vai acontecer? Eu vou ter uma indeterminação, 0 sobre 0. O que acontecia se a gente encontrava indeterminações? A gente tentava arrumar essa função, ou seja, a gente tem uma função racional com polinômio no numerador e no denominador. Será que a gente não consegue reescrever esse meu polinômio com as suas raízes? Se a gente fizer por Bhaskara, a gente vai ver que as raízes desse meu polinômio aqui é mais 1 e menos 1. Então, a gente vai poder reescrever esse meu limite, essa minha função, como sendo limite de x tendendo a 1 de x menos 1 vezes x mais 1, então a forma fatorada daquele polinômio, sobre x menos 1. E olha só o que eu posso fazer agora. Eu posso cortar esse fator de cima com esse fator de baixo, e aí eu sei que o meu limite ele se comporta da mesma maneira que a função x mais 1 ao redor de x tendendo a 1. E aí, agora eu consigo calcular esse limite. Calculando ele, eu vou encontrar que o meu limite deu 2. Então, lembrando, essa função inicial, que é a minha função racional, e essa função x mais 1, elas não são a mesma função. Essas igualdades que eu coloquei aqui, elas são por limite, ou seja, por comportamento das minhas funções. Então, os comportamentos delas são iguais em torno do x igual a 1. Então, passei pela primeira condição de continuidade, passei pela segunda, eu vou para a terceira condição. E o que vai acontecer na terceira condição? Ela vai me dizer que a minha função não é contínua. Por quê? Porque f de 1, que é igual a 1, é diferente de 2, que é o nosso limite bilateral da minha função. Isso significa que f não é contínua em x igual a 1. E esse vai ser, então, o nosso primeiro exemplo, que a f ela não foi contínua em x igual a 1. Agora, vamos ao nosso segundo exemplo. Agora, a gente vai para o nosso segundo exemplo, que é saber se a f de x ela é contínua em x igual a menos 1 para essa função aqui. Então, vamos para a nossa primeira condição, que é saber se a f de menos 1 está definida. A f de menos 1 eu vou usar a primeira equação, porque a primeira equação são os valores de x maiores ou iguais a menos 1. Então, eu vou lá e vou substituir x² menos x menos 2, o valor menos 1. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado, menos o menos 1, mais 2. Eu vou ter, então, 1 mais 1, menos 2. E aí, eu vou encontrar 0. Agora, a gente vai para a nossa segunda condição. E nessa segunda condição, é saber se o limite bilateral existe. Mas notem que, se eu for calcular o limite pela esquerda de menos 1, eu vou ter que usar uma equação. E à direita do menos 1, eu vou ter que usar outra equação. Então, dessa vez, a gente vai ter que calcular os limites separadamente. Então, vamos começar com o limite quando x tende a 1 pela esquerda, que a gente tem que usar x mais 1. E aí, a gente vai encontrar menos 1 mais 1, e eu vou encontrar 0. Agora, se eu calcular o limite quando x tendendo a 1 pela direita, x tendendo a menos 1 pela direita, eu vou usar a equação de cima.
E como eu já calculei ali em cima, isso aqui dá 0 também. Isso significa que o limite bilateral ele existe e é igual a 0. E agora eu vou para a minha terceira condição, que é saber se a minha f de menos 1 ela é igual ao limite quando x tende a 1. E isso acontece, né, pessoal? Essas duas coisas são iguais, como a gente viu na primeira condição, a gente encontrou 0. Quando a gente calculou o limite, a gente encontrou 0, então essas duas coisas são iguais. Então eu posso afirmar que a minha função ela é contínua em x igual a menos 1. Ela é contínua, então como a gente pode ver pelos gráficos, então, aqui, da letra A, do primeiro exemplo que eu dei, a minha função ela possui um buraco. Então, toda função que possui buraco, ela já não vai ser contínua, ó. Ela possui um buraco, um salto aqui. Se ela possui um salto, já graficamente a gente pode dizer que ela não é contínua. E a gente fez as contas e percebeu mesmo, conferiu que ela não é contínua, certo? Agora, no outro exemplo que a gente deu, a gente pode ver, ó, que em x igual a menos 1 não acontece nada na minha função. Não possui um salto, não possui um buraco, ela está muito bem definida. Os limites eles estão indo para o mesmo caminho. E a minha função está definida, ou seja, não tem nenhum problema. Logo, ela é contínua em x igual a menos 1. Isso nos mostra que a continuidade ela é algo que a gente pode ver tanto pelo gráfico quanto por contas.